Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo. Hoje vamos abrir o deck estrutural Mestre do Pêndulo. Temos 3 cópias dele, então vamos abrir uma, as outras depois a gente vai montar, usar para montar o deck mesmo de verdade. Vamos começar aqui. O deck estrutural sempre vem 40 cartas, sempre tem mais ou menos o mesmo formatinho de coisas. Então, tentar abrir sem destruir muito a caixinha. Então, aqui dentro é o seguinte, né? Tem o deck, vamos abrir aqui, já o deck separado. E aqui tem algumas coisinhas. Bom, primeiro esse aqui é Guia do Iniciante. Tem algumas regrinhas básicas para quem quer começar a jogar. Esse aqui é um playmat igual a esse aqui do fundo. A gente já pegou um para mostrar. Então tem uma artezinha do deck, bonitinha. E finalmente o que interessa, as cartas aqui do deck. Então, vamos abrir aqui. Bom, vamos lá com calma, né? Primeira carta, que bacana, não sei, dá pra ver direito o nome. Chama Dragão Explosão de Meteoros de Olhos Anômalos. Essa carta aqui, embora esse deck não tenha nenhum monstro regulador para invocar ele, você chama ele com esta outra aqui, que é o Dragão Absoluto de Olhos Anômalos. Você primeiro invoca essa aqui, XYZ, quando essa vai pro cemitério, você chama essa aqui geralmente, né? Ela tem o poder de chamar um dragão de olhos anômalos, ou um monstro de olhos anômalos quando vai pro cemitério. Geralmente a gente chama essa aqui. Então essas duas cartas, elas são as principais desse deck, né? Você quer principalmente chamar esta carta aqui para começar. O que esse carinha faz? Você precisa de 2 monstros de nível 7, geralmente o Dragão Pendulum de olhos anômalos e mais um. E aí ele tem um efeito interessante, que você pode cancelar um ataque se você retirar uma matéria XYZ, e se essa matéria for, por exemplo, um olhos anômalos, você pode, depois que tirar, chamar ela de volta para o campo. Então você acaba retornando com o monstro e tendo mais um aí de 2500 de ataque de volta no seu campo, né? Interessante. Então essas duas cartas aqui são as principais desse deck, vão pro deck adicional. Depois a gente tem as cartas do deck normal, né? Então aqui, Mago do Dragão Nobre, Monstro Pêndulo, esse é um regulador que poderia usar para chamar o Dragão Explosão, mas a gente geralmente acaba não usando ele no deck, preferindo outras cartas e chamar ele pelo efeito da outra, né? Aqui a gente tem o Mago do Dragão Tolo, Monstro Pêndulo, efeito, Pêndulo de nível 2. Alguns gostam de usar ele no deck, outros não. O grande problema dessa carta aqui, para usar no deck de Pêndulo, com esses dois caras como adicional, é o nível. Ele é o nível 6, e para o dragão precisa de um nível 7. Então muita gente acaba não utilizando essa carta. Ou usa quando tem outras cartas no deck adicional que possam usar ele como matéria. Aqui o Mago do Olho Sábio, Mago, Pêndulo Efeito, Pêndulo de nível 5. Também tem efeito Pêndulo, tem efeito de monstro. Interessante. Esse aqui é um dos principais para um deck desse tipo, né? Que é o Mago do Pulso do Dragão. O que acontece? Primeiro que é um pêndulo de nível 1. E isso é interessante. Você sempre quer colocar nas casas de pêndulo os níveis o um mais baixo possível, o outro mais alto possível. Então nível 1 já começa bom por aí. E o segundo é o efeito dele. Não sei se dá para ver aqui direito. Ele tem um efeito que é o seguinte. Ele estando na zona de pêndulo. Se você descartar um monstro pêndulo da sua mão, você pode destruir um monstro do seu adversário. Então é um efeito interessante quando você tem um
monstro oponente muito forte que você não conseguiria derrotar, você pode usar um efeito como esse para conseguir ganhar dele. E geralmente o parceiro dele é esse carinha aqui, o Mago do Fosso do Dragão. Nível Pendulum 8, esse nível nesse deck é o mais alto que a gente tem. Então a gente geralmente coloca esse carinha com esse outro carinha, que tem um efeito parecido. Esse você descarta o monstro Pendulum e aí você pode destruir uma mágica ou armadilha no campo do seu oponente. Além de ser um monstro nível 7, ter 2.700 de defesa, então ele por si só já é bastante interessante. Então esses dois carinhas aqui juntos é o que a gente geralmente coloca para começar o jogo, né? Aqui tem a Camaratista Coringa Ecranibista. Nome bem confuso. Agora, ela é também interessante, nível 4, Pendulum nível 8, tem efeito Pendulum, tem efeito de monstro. E ela é interessante quando você coloca você coloca ela num deck de magos ou camaratistas. Por quê? Por causa do efeito dela. O que essa carinha faz? Quando você chama ela para invocação normal, você pode pegar ou um camaratista, ou um pêndulo mago, ou ainda um Olhos Anômalos do deck e colocar na mão. Então é uma maneira de você chamar um monstro, você ter como pegar monstro do seu deck, né? Isso aqui é sempre interessante. Esse é o Mago Observador das Estrelas, também interessante como Pendulum, porque tem nível 1. E ele geralmente é colocado com esse outro carinha aqui, que é o Mago Observador do Tempo. Assim como os outros dois ali trabalhavam juntos, esses aqui trabalham bem juntos também. O grande problema desses dois carinhas é que o nível deles não combina muito com esse tipo de deck. Esse aqui é nível 5, esse aqui é nível 3. Então, para esses dois adicionais aqui, não é tão interessante. Mas se você tiver outras cartas e quiser colocar, também é uma boa pedida. Esses dois carinhas aqui trabalham bem juntos. A grande estrela do deck, por assim dizer, né? Dragão Pêndulo de Olhos Anômalos. É esse cara aqui que você vai querer chamar sempre para esse deck em especial. É um monstro poderoso por si só, 2.500 de ataque, 2.000 de defesa, nível 7. O efeito dele não é tão interessante, é mais como que ele trabalha com o deck. Então, como ele funciona bem, na verdade, extremamente bem com os dois adicionais, esse que você quer sempre ter em campo. Então, ele serve para chamar principalmente o dragão absoluto de Olhos Anômalos, que depois chama o dragão Explosão. E lembrando que uma vez que eu use ele para chamar o dragão absoluto, eu posso cancelar o ataque, mandar esse cara para o cemitério e chamar ele para o campo de novo. Então esse carinha aqui funciona muito bem com as outras duas cartas. Se você fizer um deck Pendulum baseado nos dragões, esse aqui tem que estar dentro dele. Esse aqui, outro camaratista Garras Prateadas. Ele tem um efeito interessante quando você usa num deck de camaratista, que o efeito dele, quando está em pêndulo, é aumentar 300 de ataque. Também tem um efeito de monstro, que é muito parecido. Então, esse aqui serve mais para deck camaratista. Monstro pêndulo também. Outro camaratista, esse Saltigre. Besta guerreira, monstro de efeito também. Que quando você destrói o oponente em batalha, você pode enviar para o cemitério e aí você pode chamar um monstro camaratista do deck à sua mão. Também um modo de você chamar monstro e ter eles na mão facilmente. Essa é a camaratista Bruxa do Triunfo. E essa aqui funciona tanto no deck de Mago Pêndulo como no camaratista. Por quê? Porque o efeito dele é muito importante. Qual que é? Quando ele está no pêndulo ou como monstro normal, você pode usar cartas de fusão. Então, qual que é a ideia do pêndulo dele? Você pode usar uma vez por turno, fazer uma invocação fusão usando um monstro de fusão do deck adicional. Você pode chamar um monstro do deck adicional do tipo fusão
usando monstros que você controla com material de fusão. Então, o que acontece? Às vezes você não tem todas as cartas que você precisa para fazer a invocação de fusão normal. Você usa esse cara aqui e ele pode fazer a vez de polimerização e fazer dois monstros, fazer a chamada de um monstro fusão usando dois, onde pelo menos um deles é um dos requisitos, o outro aí pode ser deixado de lado. Então isso aqui é bastante interessante quando você tem monstro de fusão no deck. Esse é um monstro normal, dragão armado Metafis, tem um ataque poderoso, 2800, não tem efeito nenhum. Geralmente não é colocado num deck desse tipo. Esse aqui é um outro parecido, Caçador do Caos, mas esse já tem um efeito. Também nível 7, ataque 2500, é interessante colocar. Esse carinha Dragão Fuzileiro, besta de 2 modos, também é bem poderoso. Você pode chamar ele, na verdade, sem fazer uma invocação normal dele, sem pagar tributo nenhum, com adicional de que o ataque e a defesa vão ser divididos por 2. Mas caso você só queira colocar um monstro nível 7 em campo, esse aqui é interessante, porque pode ser colocado facilmente. Esse aqui, um deck, é uma carta luminosa, que é geralmente usada em deck de monstros do arquetipo luminoso. Neste deck em especial não é tão interessante assim, mas tem um efeito que é bacaninha até. Aqui vem uma sequência de cartas que meio que se completam, mas acabam não entrando muito nesse tipo de deck, que é o Furão de Fogo Esgrimista, o Fogo Inari, o Arquidemônio Nefário, o Gigabyte. Então eles vão chamando, eles são interessantes de serem colocados juntos, por quê? Porque um acaba chamando o outro. Percebam que todos os ataques e defesas são iguais, 1500 de ataque e 200 de defesa. O efeito deles é que justamente você pode chamar um monstro de 1500 de ataque e 200 de defesa, ou seja, um desses carinhas aqui. Então, trabalham bem juntos, mas aí você tem que ter um deck um pouquinho mais específico para eles. Esse aqui, Godlinberg. Sabre X Arbellum, esse é um monstro regulador, mas que em geral não aparece no deck. Não nesse, pelo menos. O Magna Drago, outro regulador. O Recaparar, que é o último monstro desse deck aqui. Que tem um efeito que eu não acho tão interessante. É um monstro que serve basicamente como regulador. Como algo importante, nem tanto. Aí começam as mágicas. E essa aqui já é bastante interessante para esse deck, se você fizer ele inteiro, né? O que esse carinha faz? Bom, o primeiro efeito já é por si só bastante interessante. Cards Mago, Camaratista ou Olhos Anômalos, que estão nas ondas de pêndulo, não podem ser alvo de efeitos do card oponente. Então, às vezes você tem algum efeito que o oponente usa para destruir seus pêndulos, se esse carinha aqui está no campo, que é uma carta de magia de campo, se esse carinha aqui está no campo, ele já não pode mais usar, não pode mais escolher os pêndulos como alvo de efeito. Então, isso aqui por si só já é interessante. E o outro efeito bacana é que você pode pegar uma carta sua que esteja virada para cima, destruir ela e chamar um card de Olhos Anômalos. Então, lembra que eu falei que o dragão de Olhos Anômalos, Pêndulo, era o principal? Esse aqui é uma forma de chamar ele para o campo. Aliás, chamar pelo menos para sua mão, para que seja mais fácil colocar ele no campo, né? E aí você pode usar uma invocação Pêndulo, por exemplo. Outra mágica muito interessante é essa aqui, que é o chamado do Pêndulo. Basicamente é uma forma de buscar cartas Pêndulo. Então, se você não usou um efeito Pêndulo ainda, você pode ativar essa carta, descartar um card da sua mão, e aí pegar dois monstros Pêndulo Mago com nomes diferentes no deck.
geralmente são uma das duas duplas que eu falei anteriormente aqui. Você pega os dois, coloca ele na mão, e aí já pode colocar eles na zona de pêndulo e chamar o monstro que você quer. Então esse aqui é uma carta magia extremamente importante para um deck de mago pêndulo como esse aqui. Uma outra magia envolvendo pêndulo é a mudança de pêndulo. O que essa cara faz? Você escolhe um card na zona de pêndulo de qualquer duelista, declara uma escala de pêndulo de 1 a 10, e nesse turno esse card se torna essa escala de pêndulo. Então, às vezes, o que acontece? Você colocou, você tem um pêndulo na mão que não tem o nível que você precisa. Você pode colocar ele na zona de pêndulo, ativar essa carta e aí mudar o nível dele pelo menos por uma rodada. E aí você pode chamar um monstro de um nível maior ou do nível que você quer usando essa cartinha aqui. É interessante também. Outra que envolve pêndulo crescente, que faz o quê? Você pega um monstro, envia para o cemitério, e você chama por invocação especial do deck um monstro pêndulo com o mesmo nível que você mandou do monstro que você mandou para o cemitério. A desvantagem é que você tem que destruir o monstro na fase final, mas como último recurso ou para usar um monstro mais poderoso é bastante interessante. Às vezes você tem um monstro de nível 7, por exemplo, e você quer chamar o dragão Pêndulo de Olhos Anômalos, você pode usar essa carta, chamar, fazer o dragão mais forte e, às vezes, conseguir ganhar a partida com isso. Uma outra magia, Espada Sagrada das 7 Estrelas, que também tem a ver com o monstro de nível 7. Se você tiver um monstro de nível 7 na mão, você pode banir ele, ou na mão, ou com a face para cima no seu lado do campo, e comprar 2 cards. Então, às vezes, você tem um monstro que você não consegue usar por algum motivo, você pode usar essa magia, se livrar dele e pegar 2 cards que podem acabar sendo úteis para você. Esse aqui também é bacana, que chama Arte do Invocador. O grande problema dela é o seguinte, você adiciona um monstro normal de nível 5 ou mais do seu deck na sua mão. Então, o que acontece? É uma excelente forma de chamar um monstro. O problema é que ele não pode ter efeito, tem que ser um monstro normal. E a grande maioria das cartas que a gente acaba usando no deck são monstros de efeito, né? Então, essa carta é bacana principalmente para chamar o Mago do Poço, porque ele é um monstro que não tem efeito, como monstro, né? Mas, mesmo assim, acaba sendo uma carta interessante. Aqui uma famosa, que é o Tufão Espacial Místico, todo mundo sabe o que ela faz. Você usa ela, escolhe um card de magia ou armadilha em campo e você pode destruir o alvo. É interessante lembrar que quando você ativa um monstro pêndulo como pêndulo, na zona de pêndulo, ele funciona como carta de magia. Então esse aqui pode ser usado para destruir um monstro pêndulo quando ele está na zona de pêndulo. Aqui uma carta famosa também que o Joey usava sempre, que é o Bode Expiatório, que acabava sendo no anime bem melhor do que é aqui nesse jogo. Esse outro carinha aqui, Vestido Proibido, basicamente serve para você enfraquecer o monstro de aniversário. Outra carta famosa que sempre era usada no período clássico, a polimerização, para você fazer fusão de 2 monstros, 2 ou mais. Essa cartinha aqui, a última magia do deck, que é a Transformação Campal, que basicamente serve para você procurar uma carta de magia no campo. No caso específico desse deck, é usado para pegar o Íris Campal, que é aquela carta que não permite que os monstros Pêndulo sejam alvo de efeito. Então isso aqui é importante também para buscar aquela carta. E a gente entra nas armadilhas. A primeira delas, Volta do Pêndulo. Funciona como? Se você tiver 2 cards na zona de pêndulo, eu pego 2 monstros do cemitério que tenham um nível entre os monstros da zona de pêndulo
E eu posso colocar eles na minha mão. Então é uma forma de você recuperar monstros que foram para o cemitério. É bom lembrar que monstro pêndulo, quando ele é destruído em batalha, ele vai para o deck adicional. Mas quando você, por exemplo, usa ele como matéria para fazer uma invocação XYZ, ele acaba indo para o cemitério. Então isso aqui é uma maneira interessante de chamar ele de volta do cemitério, que foi usado como matéria XYZ, por exemplo. Esse aqui, que é o Renascimento Poderoso, você escolhe um monstro nível 4 ou menos no cemitério e eu posso invocar ele por invocação especial. Além disso, o nível dele aumenta em 1 e o ataque e defesa aumenta em 100. Então, é interessante, porque você pode recuperar um monstro no cemitério também, mas você tem que lembrar que vai acontecer isso. Então, às vezes, você quer fazer uma invocação XYZ de monstro nível 4, não vai funcionar porque agora não vai ter um nível 5. Outra armadilha, buraco, armadilha, pesadelo, armadilha Trix. Ufa, como que funciona esse carinha aqui? Se você invocou um monstro por invocação especial, de qualquer lado do campo, e ele ativar um dos efeitos no lado do campo do meu oponente, eu nego o efeito e eu posso, se eu negar o efeito, eu destruo essa carta aqui então. Então, uma maneira de você anular um efeito de um monstro de invocação especial, que geralmente é um efeito importante, que vai fazer algum estrago em você. Esse aqui, Tributo Torrencial, também é interessante. Quem faz? Quando um ou mais monstros forem invocados, você pode destruir todos os monstros em campo. Então, às vezes, seu adversário fez uma invocação de um monstro absurdamente poderoso, esse aqui pode ser usado como um meio de acabar destruindo ele. Pode destruir os seus juntos, mas pelo menos você se livra do que seria um problema. A última das armadilhas, o vírus epidêmico erradicador, que funciona bem quando você junta ele com o dragão pêndulo de órgãos anômalos. Por quê? Porque você pode oferecer como tributo um monstro do tipo Trevas, com 2.500 ou mais de ataque, como é o caso do órgãos anômalos, declarar um tipo de card, magia ou armadilha, e destruir essas cartas da mão do meu oponente até o terceiro turno em que essa carta foi ativada. Então, é uma maneira de você acabar enfraquecendo o seu adversário que poderia usar uma magia ou armadilha que iria te prejudicar. Então, é uma cartinha interessante. Finalmente, a gente tem o monstro de fusão do deck, que é o Dragão Pêndulo de Olhos Rúnicos. É um monstro em termos de ataque mais poderoso que vem nesse deck, tem 3.000 de ataque. E o critério para invocar ele é o Dragão Pêndulo de Olhos Anômalos, mais um monstro tipo Mago, que a gente tem bastante aqui nesse deck. Então, você pode invocar ele, claro, usando a polimerização ou o efeito daquela camaratista que eu disse antes, ou ainda algum outro efeito de outro card que vocês eventualmente tenham. Mas é uma boa maneira, é um monstro muito poderoso que pode ser usado para vencer o duelo em certos casos, né? Bom, é isso. Esse é o deck mestre do Pendulum. Espero que vocês tenham curtido.